Temos dois grandes sistemas operacionais no mundo, o iOS da Apple e o Android do Google. O iOS, seja qual for o iPhone que você pegue na mão, vai saber reconhecer e ver que eles são praticamente idênticos de um ano para outro. Porém, sabemos que muitas fabricantes no mundo trabalham em parceria com o Google e implementam o Android nos seus smartphones. Para elas se diferenciarem e não ficar tudo a mesma coisa, cada uma delas, prefere colocar uma interface sua por cima do Android limpo que o Google oferece. E é daí que vemos surgir coisas como One UI, MIUI, EMUI, LG UX e tantas outras variações do Android. Você quer saber o que cada uma delas tem de melhor? Quer aprender quais as diferenças entre elas? Acompanhe então este Tudo Celular Entenda. Para imaginar como seria chegar a uma loja e se deparar com aquele mar de Android e eu ligar um aparelho atrás do outro, ver que todos eles têm o mesmo visual e as mesmas funções. De que serviria termos tantas marcas? Isso pode até funcionar, com poucos iPhones lançados por ano com iOS, mas com as centenas de aparelhos Androids que chegam ao mercado todo ano, isso seria receita para o desastre. Por isso, o Google e as fabricantes acordaram que haveriam modificações. O Google deixa disponível um Android básico chamado AOSP, que é open source e gratuito, que qualquer um pode baixar e mexer. As fabricantes usam esse Android para deixarem com a sua cara e colocar algumas funções a mais. Depois, compram do Google os direitos para usar também os aplicativos e serviços da empresa. É nessa última parte, inclusive, que a Huawei tem tido problemas. Assim, todas essas fabricantes têm Android, mas elas conseguem mudar o visual, adicionar e retirar funções e dar aquele toque particular que faz com que os usuários prefiram esta ou aquela marca. Mas quais são as mais famosas e como elas são? Começando por uma das mais famosas atualmente, a MIUI é a interface da Xiaomi sobre o Android e está no grupo daquelas que mais modificam a versão do Google como um todo. Desde o começo, a Xiaomi sempre procurou deixar a MIUI parecida com o iOS, se inspirando um pouco demais no sistema da Apple em visual e até em algumas funções. No início de sua vida em 2010, quando surgiu apenas como uma ROM customizada, a ideia era ir adicionando coisas que o Android básico não tinha, como backups na nuvem, por exemplo. Mas ela também imitava a Apple por não ter gaveta de apps, por exemplo, também, uma coisa que mudou há pouco tempo. Ela permite modificações com temas ao mesmo tempo em que tenta deixar tudo mais simples e limpo possível, sendo geralmente bem leve, com adição de navegação por gestos. Por outro lado, ela tem a péssima tradição de contar com anúncios pelo meio do sistema. Atualmente, em sua versão mais recente, a MIUI 12, ela está com uma central de notificações que se parece muito mais com a do iOS do que com a do Android. É uma interface que conta com muitos aplicativos próprios da empresa, além daqueles tradicionais do Google. Ela é uma boa opção para quem gosta de mudar o visual do sistema, para quem precisa de smartphones mais básicos que rodem bem e querem ter muitas funções para fuçar. Depois da TouchWiz, que era mais pesada e poluída, a Samsung renovou o visual da sua versão do Android e trouxe a One UI, atualmente na versão 2.1. O grande destaque dela é ser melhor pensada para telas grandes, que parece uma moda que não vai acabar nunca no mundo dos Androids. É uma interface elegante com alguns itens que lembram de longe o Android original, como a central de atalhos com bolinhas. Trabalha bastante com a cor azul, mas é outra que permite um largo uso de temas, fontes e modificadores de visual. Traz muitos aplicativos da própria Samsung, que acabam sendo duplicados com os que já vêm instalados do Google e ainda trazem até alguns da Microsoft. Possui melhorias com funções infinitas espalhadas pelo sistema, que costumam ser encontradas no meio das configurações. Uma função muito boa é o Always On, que mantém as informações na tela mesmo quando a tela está desligada, economizando bateria no caso de telas AMOLED e melhorando o uso. Foi na interface antiga que a Samsung fez essa função ficar popular e ser inclusive adotada por quase todos os concorrentes, até mesmo o Google. E apesar de ter uma estética simples, ela não consegue ainda performar como deveria em aparelhos mais básicos e traz, além do Google Assistente, a sua própria assistente virtual Bixby, que chegou recentemente ao português. Ela é uma boa opção para quem gosta de mudar o visual do sistema, deseja um top de linha com muitas funções e mais liberdade que o iOS e também quer ter um sistema popular e cheio de outros usuários. A Motorola resolveu que não daria nome a esta última interface. Primeiro, para escapar da má fama da anterior, que era a Moto Blur, e também para se conectar mais à ideia de que a sua interface é muito próxima do Android AOSP básico. E essa é a ideia aqui. A Motorola coloca raros aplicativos extras, diferente da MIUI e da One UI, e com os poucos que aparecem, um deles é o Moto App, que é justamente onde a fabricante coloca a maior parte das suas funções extras que ela disponibiliza. A mais popular delas é aquela função que ativa a câmera ou a lanterna quando você chacoalha ou balança o aparelho, que é uma marca registrada da empresa. O seu aplicativo de câmera também traz outros adicionais da empresa com modos criativos de foto. E mesmo sendo parecida com a versão mais simples do Android, já tem algum tempo que ela deixou de ser leve e não é a melhor para aparelhos mais simples. Permite poucas modificações no visual e não se abre a temas e fontes diferentes. Costumava ser uma das que mais rápido eram atualizadas para o último Android,
mas hoje em dia já não é mais assim. Ela é uma boa opção para quem não quer muitas funções no sistema e prefere colocar extras instalando aplicativos. Também é boa para quem tem pouca intimidade com tecnologia e não quer, né, ficar clicando em nada errado. Apesar de o seu nome anterior ser Optimus UI, não tem como dizer que a LG mudou muito a sua interface ao longo dos anos. No geral, assim como a Xiaomi se espelha no iOS, ela costuma se inspirar bastante na Samsung. A sua versão atualmente mais popular tem um aspecto limpo, mas acaba ficando com um visual mais pesado por conta das fontes, que podem ser modificadas, embora tenham poucos temas disponíveis. A próxima versão, que chega em cima do Android 10, mas que infelizmente ainda não chegou para quase ninguém, vai ser também bem similar ao One UI, partindo mais para transparências, porém. A LG UX também trabalha com mais conteúdo na parte inferior da tela e também permite personalizar a tela Always On. Traz alguns aplicativos próprios que ficam duplicados com os do Google. Como vantagem, tem funcionado muito bem com smartphones mais simples da empresa, deixando suas linhas de entrada entre as que performam melhor junto aos rivais. Há muitas funções presentes, bastante coisa a ser configurada e coisas, né, que poderiam ser retiradas. Ela é uma boa opção para quem procura um smartphone de entrada que seja barato e que tenha bom desempenho. Os que não querem Samsung, mas curtem o conceito da One UI, vão gostar da interface da LG. E é difícil a gente passar aqui por alguma interface que não tenha sofrido grandes mudanças nos últimos anos, e a Zen UI é mais um desses casos. Seguindo um pouco a Samsung e a Xiaomi, ela tinha excesso de funções, era pesada e pouco elegante. Passou por uma repaginada e está mais leve e limpa, seguindo muito mais os conceitos do Android OSP. Agora ela conta com menos funções, mas as retiradas eram pouco úteis e ficaram muitas outras que permitem uma boa personalização do sistema. Por ser mais básica, ela recebe mais facilmente atualizações e tem um bom desempenho. Traz muita coisa do Android que nós encontramos no Pixel, como inteligência artificial para melhorar o uso da bateria. Ainda possui, né, alguns aplicativos próprios, mas no geral ela se livrou da maioria em detrimento dos do Google. Tem uma cara mais divertida como o sistema dos Pixels, mas ainda mantém a possibilidade de modificar o visual com temas e traz funções próprias, como o aplicativo para gerenciamento de jogos. A Zen UI é uma boa opção para quem não quer ir muito longe do Android do Pixel, mas também não quer perder características que ele não tem, né, como temas e aplicativos de câmera com mais funções. Chegamos na interface que está presente nos smartphones da chinesa Huawei, pelo menos, né, enquanto ela continua usando o Android. A MUI vem de Emotion UI, tem um ar mais modificado, assim como o da MIUI da Xiaomi, e lembra até um pouco a antiga Zen UI, só que com uma pegada muito mais leve e organizada. Conta com ícones coloridos, quadrados e grandes espaçados na home e na gaveta de aplicativos. A área de atalho traz ícones redondos, mas também grandes e espalhados. Permite algumas modificações na interface e traz muitas funções para serem ajustadas. Assim como a Zen UI nova, ela conta com muito trabalho de otimização por trás das cortinas, usando inteligência artificial. Algumas funções incluem gestos diferentes, né, como usar o nó do dedo para capturar imagens, dividir a tela e outros, além de vários tipos de navegação. Para funcionar de forma mais leve em aparelhos mais simples, a Huawei costuma retirar funções que exigem mais do hardware, o que acaba funcionando. Infelizmente, há muitos aplicativos duplicados na Huawei e devem aparecer muito mais, né, já que ela precisa de alternativas com a proibição de usar os do Google. É uma boa opção para aqueles que gostam de interfaces bem modificadas e curtem o trabalho de inteligência artificial na otimização. Quem procura por funções de gestos em tops de linha e não acha um Motorola para isso, também vai ficar feliz. Os Pixel do Google, eles não vendem oficialmente no Brasil, mas a sua interface merece uma menção por vir, né, da nave mãe. Assim como outras fabricantes, o Google pega o OSP e coloca funções exclusivas, mas aqui ela mantém muito do seu visual, que é mais colorido e divertido. Ela apresenta uma interface leve que atualmente possibilita mínimas mudanças, como trocar um formatinho de ícone aqui, algumas cores na interface e na seleção e nos atalhos. A sua vantagem está na profunda conexão com os serviços do Google e por ser essa a interface que recebe primeiro as novidades da empresa para o Android. Ela também é que menos traz aplicativos nativos, né, sendo apenas os do próprio Google. Também trabalha com inteligência artificial e se arrisca, né, em alguns gestos, como aquele de apertar o celular para ativar o Google Assistente. Ela é uma boa opção para quem quer personalizar o aparelho com funções e aplicativos, quer uma interface muito leve e não quer perder nenhuma novidade do Google, com versões sempre atualizadíssimas do Android. A nossa última interface é parecida com a do Pixel, mas o Android One é como uma experiência Pixel em outras marcas. Ela possui uma gaveta de aplicativos branca, ícones redondos e pouquíssima possibilidade de personalização, não apenas pelo usuário, mas também pelas próprias marcas. Ela é muito leve e tinha sido projetada só para integrar smartphones intermediários, mas hoje ela está já em aparelhos mais poderosos, como alguns da Nokia. Motorola e Xiaomi também já usaram essa interface, que não depende delas para ser atualizada, apenas do Google. Isso faz com que, supostamente, vamos colocar um
supostamente bem grande aí, o Android One receba atualizações mais rapidamente, né? Já que não existe o dedo das fabricantes no processo, mas a verdade é bem diferente disso. Vem com poucos aplicativos extras, apenas alguns que as marcas colocam para diferenciar um aparelho do outro. Por ser cuidado pelo Google, não importa a marca que você escolha com o Android One, a interface e os recursos vão ser 90% iguais. Assim, ela é uma boa opção para quem tem pouca intimidade com tecnologia, quem adora sistemas leves e estáveis, sem bugs, não liga para ter poucas funções e para quem compra Nokia, né? Porque outras marcas, infelizmente, não estão atualizando o Android One como deveriam. E se você não curte a cara de nenhuma dessas interfaces, se você quer mudar um pouco os ares, enjoou do visual do seu sistema, né, do seu celular, launchers estão aí para isso. No Android, você pode procurar na Play Store uma infinidade de aplicativos que mudam coisas como a home do aparelho, a gaveta de aplicativos, trazendo até algumas funções extras para o sistema. Uma das mais famosas que a gente pode citar é a nova Launcher, mas também temos a Launcher, a da Microsoft, a Poco Launcher e muitas outras para você explorar. Curtiu? Algumas ficaram de fora, como a Realme UI da Realme, a Oxygen OS da OnePlus, ColorOS da Oppo, a Xperia UI da Sony e outras, mas como elas são menos populares por aqui, ficamos só com as mais conhecidas. Qual interface você usa? Qual delas você mais gosta? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Eu fico por aqui e até a próxima!